Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Jornal Mar e Campo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Mar e Campo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Mar e Campo. Você amanhecer o dia muito bem informado hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Boletim Infogripe aponta aumento de registros de síndrome respiratória aguda grave em 10 estados. As altas ocorreram principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, que produz o informe, na maioria dos estados o rinovírus é o responsável pelos casos graves. Além disso, as vítimas são principalmente crianças e adolescentes. O aumento dos registros é impulsionado também pela Covid-19, que tem impacto maior da população adulta e idosa. A única região sem tendência de crescimento de síndrome respiratória aguda grave é a Sul. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, os casos positivos foram de 48,9% de rinovírus, 20,8% de vírus sincicial respiratório, 15,5% de Covid, 8,3% de influenza A e 1,8% de influenza B. A recomendação da Fiocruz é para que pacientes com sintomas de gripe ou resfriado, especialmente crianças e adolescentes, permaneçam em casa e, se houver necessidade de sair, que utilizem máscara. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Moradores de 24 capitais brasileiras pagaram menos pela cesta básica de alimentos no mês passado. É o que revela o levantamento realizado pelo Diese em parceria com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Maceió, Recife e João Pessoa registraram as maiores quedas entre julho e agosto, com recuos na casa dos 4%. Destaque também para as quedas de mais de 3% em Natal, Vitória e São Luís. Já as 3 capitais que registraram alta nos preços médios da cesta básica foram Macapá, com avanço de 0,91%, Palmas, onde a cesta encareceu em média 0,65%, e Rio Branco, com variação positiva de 0,02%. No 8º mês do ano, a cesta mais cara foi registrada na capital paulista, R$ 850,84. O segundo lugar ficou com Florianópolis, onde a cesta custou em média R$ 823,11 no mês passado. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Cuiabá, o conjunto de alimentos básicos também custou mais de R$ 800. Já a cesta mais barata foi a de Aracaju, R$ 558,16 na média. A cesta também custou menos de R$ 600 em Maceió, capital que registrou o segundo menor preço médio em agosto, R$ 596,23. Análise dos itens mostra que tomate, arroz, agulhinha, açúcar, café em pó e carne bovina de primeira estão entre os itens que ficaram mais baratos na maioria das capitais. Já o óleo de soja encareceu na maioria das localidades pesquisadas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Novo levantamento da Conab confirma que o Brasil vai colher em 2025 a maior safra de grãos da história. A tendência é de uma produção total na casa de 350 milhões de toneladas, 52 milhões a mais que no ano passado. A área de cultivo deve fechar a safra com avanço na casa de 2%, perto de 82 milhões de hectares. Mas o grande destaque é o rendimento das lavouras, puxado por um clima mais favorável que em 2024, quando o Brasil sofreu com o excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras. A produtividade média das lavouras está em quase 4 toneladas e 300 por hectare. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Construir e reformar ficou mais caro em agosto. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, subiu 0,79% no 8º mês do ano, acelerando frente à alta registrada em julho, que foi de 0,31%. A alta registrada em agosto foi, inclusive, a segunda maior variação registrada no ano, ficando apenas atrás da que foi registrada no mês de junho, que foi de 0,88%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, construir ou reformar está 5,42% mais caro, ou seja, uma obra que teria custado R$1.000 em julho do ano passado, subiu para R$ 1.054,20 em agosto deste ano. Os dados do IBGE mostram que tanto materiais de construção como mão de obra encareceram na passagem de julho para agosto. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em julho fechou em R$ 1.848,39, passou para R$ 1.863 em agosto, sendo R$ 1.064,10 referentes aos materiais e R$ 798,90 à mão de obra. Análise por região mostra que o Nordeste registrou em agosto o menor custo médio por metro quadrado para construir ou reformar, R$ 1.733,42, uma diferença de pouco mais de R$ 270 em relação aos custos médios registrados no Sul, região onde construir ou reformar no mês passado custou, em média, por metro quadrado, R$ 2.006,49. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Novo levantamento da Conab confirma que o Brasil vai colher em 2025 a maior safra de grãos da história. A tendência é de uma produção total na casa de 350 milhões de toneladas, 52 milhões a mais que no ano passado. A área de cultivo deve fechar a safra com avanço na casa de 2%, perto de 82 milhões de hectares. Mas o grande destaque é o rendimento das lavouras, puxado por um clima mais favorável que em 2024, quando o Brasil sofreu com o excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras. A produtividade média das lavouras está em quase 4 toneladas e 300 por hectare. Os primeiros dias de setembro foram marcados por preços firmes no mercado da soja. Dados do CPEA indicam que a saca foi vendida acima dos R$ 140 em Paranaguá. O dólar valorizado na comparação com o real torna a soja brasileira mais competitiva lá fora, o que aumenta a demanda pelo grão cultivado aqui no país e força as cotações para cima. Em agosto, os embarques passaram de 9 milhões e 300 mil toneladas, recorde para essa época do ano. A Central de Abastecimento de São Paulo, a CEAGESP, divulgou balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, figo roxo, mamão, abobrinha, berinjela, vagem, agrião e alho nacional. No caso de itens como abacaxi, banana, mandioca, tomate, chicória e ovos, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar laranja, melancia, chuchu, beterraba, alface, escarola e cebola nacional. Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Um novo relatório do Unicef, com dados de mais de 190 países, mostra que a obesidade infantil superou a desnutrição no mundo pela primeira vez. De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1 em cada 5 crianças ou adolescentes do mundo está acima do peso, o que representa cerca de 391 milhões de indivíduos. Quase metade deles, num total de 188 milhões de pessoas de 5 a 19 anos, tem obesidade. Percentualmente falando, entre 2000 e 2025, as taxas de obesidade nessa faixa etária aumentaram de 3% para 9,4%. A desnutrição, por sua vez, caiu de quase 13% para 9,2% no mesmo período. No Brasil, os índices de obesidade entre crianças e adolescentes já superam os de desnutrição há alguns anos. Em 2000, para se ter uma ideia, 5% das crianças e adolescentes brasileiros apresentavam obesidade e 4% eram afetados pela desnutrição. Em 2022, o índice de obesidade já tinha triplicado, chegando a 15%, e a desnutrição havia caído para 3%. De acordo com o Unicef, o aumento das taxas de obesidade e a queda dos indicadores relacionados à desnutrição estão ligados ao consumo crescente de ultraprocessados, que são produtos cheios de açúcar, sal, gorduras ruins e outros aditivos, e mais baratos do que alimentos mais saudáveis e nutritivos. A entidade alerta que a obesidade infantil pode causar diabetes tipo 2, hipertensão e até alguns tipos de câncer ao longo da vida, e afirma que se os países não intervirem para prevenir o excesso de peso infantil, podem enfrentar grandes impactos econômicos por causa das consequências na saúde pública. Até 2035, o impacto econômico global do sobrepeso e da obesidade deve ultrapassar 4 trilhões de dólares por ano. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Central de Abastecimento de São Paulo, a CEAGESP, divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, figo roxo, mamão, abobrinha, berinjela, vagem, agrião e alho nacional. No caso de itens como abacaxi, banana, mandioca, tomate, chicória e ovos, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar laranja, melancia, chuchu, beterraba, alface, escarola e cebola nacional. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Mar e Campo. Vendas no comércio apresentam queda pelo 4º mês seguido. A redução foi de 0,3% em julho, na comparação com junho, de acordo com a pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE. Os segmentos que registraram as maiores quedas foram equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, tecidos, vestuário e calçados e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Também contribuíram para a diminuição das vendas hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Porém, em relação a julho de 2024, houve um crescimento de 1% nas vendas do comércio. Em 12 meses, a alta é de 2,5% no comércio varejista ampliado, que inclui o atacado. A comercialização apresentou um aumento de 1,3% em julho, na comparação com o mês anterior. Entre as atividades com melhor desempenho estão veículos, motos, partes e peças e material de construção, por exemplo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Os primeiros dias de setembro foram marcados por preços firmes no mercado da soja. Dados do CPEA indicam que a saca foi vendida acima dos R$ 140 em Paranaguá. O dólar valorizado na comparação com o real torna a soja brasileira mais competitiva lá fora, o que aumenta a demanda pelo grão cultivado aqui no país e força as cotações para cima. Em agosto, os embarques passaram de 9 milhões e 300 mil toneladas, recorde para essa época do ano. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. O governo federal sanciona uma lei para agilizar a revisão e benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. A legislação prevê bônus para os servidores que acelerarem a análise. Exportações de produtos atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos apresentam queda de 22,4% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. É o que mostra um boletim da Câmara Americana do Comércio para o Brasil. Dados do Ministério da Previdência Social revelam que quase 500 mil de brasileiros se afastaram do trabalho em 2024 por transtornos mentais e comportamentais. O aumento é de quase 67% em comparação com 2023. Brasileirão volta no fim de semana com as disputas da rodada 23. No sábado, destaque para Palmeiras e Internacional e Fluminense e Corinthians. E no domingo, São Paulo e Botafogo e Vasco e Ceará. Copa Intercontinental, que substituiu desde o ano passado o formato do Mundial de Clubes, começa neste domingo. O Pirâmides, do Egito, enfrenta o Auckland City, da Nova Zelândia, às 3 da tarde. Quem vencer pega o Al Ahly da Arábia Saudita no fim do mês. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o Nordeste nesta sexta-feira, dia 12, indica manhã de céu nublado com pancadas de chuva no litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e no norte da Bahia, incluindo Salvador. Já no interior do Piauí e do Ceará, o sol predomina. À tarde, as chuvas continuam na faixa litorânea, principalmente entre Recife, Maceió e Aracaju, enquanto nas demais áreas o tempo segue aberto. À noite, a chuva se intensifica no litoral, atingindo João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e também Salvador. No interior do Maranhão, Piauí e Ceará, o céu fica apenas parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 graus em Maceió e Salvador, até 38 graus em Teresina. A umidade relativa do ar oscila de 20% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o norte nesta sexta-feira, dia 12, indica manhã com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Roraima, Pará, Acre e Amapá. À tarde, as chuvas continuam no Amazonas e atingem também o Acre, Rondônia e Pará. Já no Tocantins, o sol predomina. À noite, a instabilidade persiste no Amazonas, Acre, Roraima e Amapá, podendo alcançar o norte do Pará. Em Rondônia, as pancadas serão isoladas, enquanto no Tocantins o tempo permanece firme. Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 23 graus em Rio Branco e Belém. Já a máxima prevista é de 40 graus em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o sul nesta sexta-feira, dia 12, indica manhã de sol entre nuvens em boa parte da região, com maior nebulosidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina. À tarde, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no norte do Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina o sol predomina. Durante a noite, o céu varia entre muitas e poucas nuvens em toda a região, mas não há previsão de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 9 graus em Porto Alegre.
Já a máxima está prevista para Florianópolis, com 19 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o Sudeste nesta sexta-feira, dia 12, indica manhã de sol em boa parte de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. No norte mineiro, o tempo fica mais nublado e no litoral do Rio de Janeiro, o céu permanece fechado. À tarde, há possibilidade de chuvas isoladas no litoral do Rio e do Espírito Santo, enquanto no interior o sol segue predominando. À noite, as pancadas de chuva isoladas podem voltar a atingir áreas litorâneas do Rio e do Espírito Santo, mas nas demais regiões o céu deve ficar apenas parcialmente nublado. Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 11 graus em São Paulo. Já a máxima prevista é de 33 graus em Belo Horizonte. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o Centro-Oeste nesta sexta-feira, dia 12, indica manhã e tarde de sol entre poucas nuvens em quase toda a região, incluindo Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e grande parte de Mato Grosso. Apenas no norte mato-grossense há possibilidade de chuvas. À noite, o céu permanece limpo em todos os estados e no DF. Entre as capitais, Brasília deve registrar a menor temperatura do dia, com mínima prevista de 17 graus. Já a máxima pode atingir até 41 graus em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 10% e 60%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 12 de setembro de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde revelam um cenário alarmante. Mais de 1 milhão de pessoas em todo o planeta vivem hoje com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade e depressão. A agência da ONU alerta que esse quadro gera imensos prejuízos humanos e também econômicos, já que compromete a qualidade de vida e a produtividade em todos os países. Apesar de alguns avanços em políticas públicas, a OMS reforça que ainda são necessários investimentos muito maiores para proteger e promover a saúde mental. Segundo a organização, esses transtornos estão entre as maiores causas de incapacidade prolongada, afetando pessoas de todas as idades e condições sociais. Mulheres são as mais impactadas e ansiedade e depressão aparecem como os 2 tipos mais comuns. A OMS destaca ainda um dado preocupante. O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte entre jovens, responsável por 721 mil vidas perdidas só em 2021. Mesmo com esforços internacionais, a meta da ONU de reduzir em 1/3 as taxas de suicídio até 2030 está longe de ser alcançada. No ritmo atual, a queda será de apenas 12%. Além do impacto humano, há também um custo econômico gigantesco. Estima-se que a ansiedade e depressão juntas custem à economia global cerca de $1 trilhão por ano. Para a OMS, só a ampliação do acesso a tratamentos, a redução do estigma e políticas multissetoriais podem mudar esse quadro. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui na nossa sexta-feira, hoje dia 12 de setembro de 2025. E o Andreas Pereira foi
apresentado oficialmente como novo reforço do Palmeiras e destacou que a estrutura do clube e a chance de disputar títulos foram decisivas para sua escolha. Segundo ele, jogar no Verdão é também uma vitrine importante para chegar à seleção brasileira, com foco na Copa de 2026. O meia contou que a decisão foi fácil e que já sentiu o reconhecimento ao ser convocado logo após sua chegada ao clube. A presidente Leila Pereira explicou que a apresentação precisou ser adiada devido à convocação do jogador. Andréas, que já havia sido sondado em janeiro, disse que o momento certo era agora e agradeceu pelo carinho recebido do Palmeiras. Natural da Bélgica, mas já conhecido no Brasil pela passagem pelo Flamengo, ele chega como novo camisa 8 e afirmou que prefere deixar no passado o lance da final da Libertadores de 2021 contra o próprio Verdão. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, a Larissa Freitas de Manaus comprou um sofá que veio com rasgos e a loja quer mandar para conserto em 60 dias. Ela pergunta se precisa aceitar. Olha lá, Larissa, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor determina que produtos com defeito devem ser reparados em até 30 dias. Se o problema não for resolvido nesse prazo, você pode exigir a troca por outro produto igual, viu? Devolução do valor pago ou abatimento proporcional. Não é obrigatório aceitar um conserto que vai demorar o dobro do tempo previsto por lei, tá bom? Fica aí a dica para você. Obrigado pela sua participação, Larissa. Eu sou Kleber Salles e este foi o Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Dicas financeiras para você na sintonia. E hoje praticamente é uma reflexão, tá bom? Vamos falar hoje do dinheiro. O dinheiro em si, ele não deve ser a sua maior prioridade, mas sim o seu tempo e a sua liberdade. Se a família é importante para você, encontre então formas melhores de ganhar dinheiro sem trocar dinheiro por tempo de qualidade com quem você gosta. Nós temos 4 tipos de riqueza, gente. É a riqueza financeira, aquela que você só depende do dinheiro, aquela riqueza social que está mais ligada aos status. Temos a riqueza de tempo, onde você tem tempo de qualidade para a sua vida e para as pessoas ao redor dela, né? E riqueza física, que é aquela riqueza que é a nossa saúde. Então, presta atenção no que eu vou falar. Tenha cuidado com trabalhos que te atraiam pelo dinheiro e também pelo status e roubam o seu tempo e a sua saúde. Pensa nisso, viu? Aquele abraço, muita prosperidade para você, com mais dicas financeiras aqui na número 1. Dicas de economia. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer
o restaurante e churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Que te dá construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. O paratleta paraense Rildo Saldanha, de 37 anos, está prestes a viver um sonho. No próximo dia 20 de setembro, ele embarca para a França,
onde vai defender o clube CTH Lenion. Rildo vai disputar a temporada 2025/2026 do Campeonato Francês de Basquete em Cadeira de Rodas, além da Eurocopa da modalidade. Revelado pelo All Star Rodas Pará, Banco da Amazônia, Rildo será o primeiro atleta da equipe a jogar por um time internacional. O convite veio depois da boa campanha no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, em que foi vice-campeão. A conquista só foi possível graças ao apoio do Banco da Amazônia, patrocinador do clube desde 2002. O Banco da Amazônia é de fundamental importância, não só para essa minha conquista, mas também para todo o All Star Rodas, que através do All Star, o patrocínio do Banco da Amazônia vem mudando vidas, mudou a minha vida. Mesmo atuando na Europa, Rildo seguirá defendendo a equipe paraense, já que os calendários das competições não coincidem. O All Star Rodas Pará atende cerca de 60 atletas de alto rendimento em Belém. Além de treinos e competições, promove qualidade de vida e inclusão social. O técnico e fundador da equipe, Wilson Caju, lembra que o apoio do banco foi decisivo para superar as dificuldades. É importantíssimo para nós. A estrutura que o banco dá em termos de carteira, complemento alimentar, de vez em quando dá para a gente, reposição das peças, as passagens, que se não fosse o Banco da Amazônia, nós não participávamos de competição nenhuma. A gerente de marketing do Banco da Amazônia, Ruth Helena, reforça que o patrocínio ao projeto vai além do incentivo ao esporte. Para ela, representa um compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades. Abre aspas. A inclusão social é um dos pilares que sustentam o nosso propósito. A cada projeto patrocinado é um degrau rumo a um futuro mais justo e acessível para todos. Fecha aspas. Fundado em 1997, o All Star Rodas Pará já revelou atletas para a seleção brasileira e coleciona conquistas como o vice-campeonato nacional da equipe feminina neste ano. Mais do que resultados, o projeto transforma vidas, garantindo autonomia e autoestima para pessoas com deficiência. Reportagem. O Senado avançou em mais uma etapa da reforma tributária. Foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça o relatório do projeto de lei complementar 108 de 2024, que regulamenta o novo imposto sobre bens e serviços, o IBS, resultado da fusão do ICMS e do ISS. O parecer, elaborado pelo senador Eduardo Braga, cria o Comitê Gestor do IBS, responsável por arrecadar e distribuir os recursos entre estados e municípios. O relator destaca os objetivos da proposta. Sua missão é definir diretrizes e coordenar a atuação entre entes em relação ao IBS e garantir a distribuição justa da arrecadação. Muitas regras inicialmente pensadas apenas para o IBS foram estendidas para a CBS, promovendo uma legislação unificada e simplificada. O relatório também prevê regras mais rígidas para os integrantes do Conselho Superior, que vai comandar o comitê, detalha a representação das associações de municípios e inclui mecanismos para tornar a cobrança mais eficiente. Entre eles estão o Split Payment, que repassa automaticamente às autoridades tributárias os valores devidos, reduzindo a sonegação, e o Cashback, que vai devolver parte do IBS e da CBS para as famílias de baixa renda, com prioridade para serviços essenciais como energia e água. O texto ainda unifica o domicílio tributário eletrônico, canal oficial de comunicação com todas as empresas. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar, explicou os próximos passos da tramitação. Volta na próxima quarta-feira para continuar a discussão, encerrada a discussão, a votação do texto na CCJ e o encaminhamento em regime de urgência para o plenário do Senado Federal deliberar sobre essa matéria que é importante e que complementa a reforma tributária. A expectativa é de que o projeto seja votado no plenário ainda em setembro e, em seguida, encaminhado à Câmara dos Deputados. Reportagem O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais de 5.500 novas moradias em 4 regiões do país pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Essas moradias devem beneficiar mais de 22 mil pessoas. Na modalidade urbano FAR, serão construídas mais de 1.100 casas e apartamentos em 6 estados: Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O ministro das Cidades, Jader Filho, destaca o papel do Minha Casa Minha Vida na realização de sonhos e na geração de emprego e renda nas localidades. Daqui para frente serão muitas entregas, tem muita obra ficando pronta no Brasil, tem muita obra em atividade já, gerando emprego e renda, números que estão sendo absolutamente significativos quando você aponta que desde 2014 nós não tínhamos chegado numa marca de 3 milhões de empregos na construção civil. Então a gente fica muito feliz. Se por um lado a gente está aqui realizando o sonho da casa própria, pelo outro a gente está gerando emprego e renda e ajudando na economia do Brasil. Na região norte, o município de Iranduba, no Amazonas, deve receber 144 unidades habitacionais do residencial Iranduba 3. Em Marabá, no Pará, 2 residenciais começaram a ser construídos, o Alto Bonito e o Alto Bonito 2, com cerca de 250 moradias cada. No Nordeste, em Santa Inês, no Maranhão, o condomínio Carvalho e condomínio Oliveira deram início às suas obras, com 150 e 100 moradias, respectivamente. Na capital paraibana, em João Pessoa, 108 novas residências serão espaçadas no empreendimento Rio Sanhauá. Já as 9 unidades no Centro-Oeste serão realizadas em Naviraí, em Mato Grosso do Sul, no bairro Interlagos, que corresponderá a 60 novas moradias. Em Minas Gerais, as obras começaram no município de Timóteo. Serão 64 novas unidades habitacionais do Cachoeira do Vale. Entre o final de agosto e início de setembro, o Ministério anunciou também mais de 2.400 novas moradias, sendo 44 rurais e 9 da modalidade FAR. Reportagem Bianca Milone. O Ministério da Saúde anunciou que vai estender até dezembro deste ano o prazo para que jovens de 15 a 19 anos que não foram vacinados contra o HPV possam tomar gratuitamente a vacina pelo SUS. A medida faz parte de uma estratégia de resgate vacinal voltada para quem perdeu a oportunidade dentro da faixa etária de 9 a 14 anos de idade. Com a ação, a meta do Ministério é alcançar cerca de 7 milhões de jovens. A ginecologista Denise Iannazzi explica que o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. O HPV é um vírus sexualmente transmissível, ou seja, você pega ele através da relação sexual. E é o grande causador do câncer de colo de útero em mulheres. Ele também tem associação com outros tumores em homens e mulheres, bem como as verrugas genitais. O público-alvo da vacina contra o HPV no SUS é formado por meninas e meninos de 9 a 14 anos, pessoas de 15 a 45 anos imunocompetentes, vítimas de violência sexual e outras condições específicas. No esquema vacinal para adolescentes, a vacina passou a ser aplicada em dose única, substituindo o esquema anterior de 2 doses. Já pessoas com sistema imunológico comprometido, como pacientes vivendo com HIV ou AIDS, em tratamento oncológico ou que passaram por transplante, devem receber 3 doses para garantir maior proteção. A mesma recomendação vale para usuários de PrEP, método de prevenção ao HIV, entre 15 e 45 anos, e para vítimas de violência sexual com 15 anos ou mais. Embora a maioria das infecções seja eliminada pelo próprio organismo em até 2 anos, em alguns casos o vírus persiste e pode causar doenças graves. Além do câncer de colo do útero, quase totalmente associado ao HPV, o vírus também está ligado a casos de câncer anal, de pênis, de boca e de orofaringe, além de provocar verrugas genitais. Existem várias maneiras de prevenção além da vacina, como o uso de preservativo, exames médicos regulares e também a prevenção comportamental, evitando ter múltiplos parceiros. Reportagem, Mariana Ramos. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Em 2024, 121.933 crianças e adolescentes com até 14 anos foram internados no Brasil por acidentes, segundo o levantamento da Aldeias Infantis SUS,
com base em dados do DataSUS. Isso equivale a cerca de 334 hospitalizações por dia, ou 14 a cada hora. As quedas lideram os acidentes, representando 44% das internações, seguidas por queimaduras com 19% e acidentes de trânsito com 10%. O estudo também aponta que 3.398 crianças e jovens morreram em acidentes em 2023, ou seja, 9 por dia, e que 90% desses casos poderiam ser evitados. As principais causas de óbito foram sufocamento, com 30%, acidentes de trânsito, com 26%, e afogamento, com 26%. As mortes por armas de fogo tiveram aumento de 20%, enquanto os acidentes de trânsito e afogamentos subiram 8%. Entre as faixas etárias, os mais afetados têm entre 5 e 14 anos, totalizando 71% das internações. Para prevenir acidentes, recomenda-se, entre outras medidas, manter bebês no bebê conforto ou cadeirinha, evitar objetos pequenos ou sacos plásticos, supervisionar crianças próximas à água, escadas ou móveis e guardar produtos de limpeza e medicamentos fora do alcance. A atenção constante faz toda a diferença na proteção das crianças. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na Neoquímica Arena e manteve o jejum do rival paranaense, que nunca triunfou no estádio em 11 jogos. Nesse retrospecto, o Timão soma 6 vitórias e 5 empates, com 20 gols marcados contra e 10 sofridos. Além disso, o time paulista ampliou a freguesia nos confrontos de mata-mata. Em 4 duelos de quartas de final da Copa do Brasil contra o Furacão, o Corinthians venceu todos. O clube também ostenta invencibilidade contra outros adversários na arena, como Fortaleza, Sport, Chapecoense e Vasco, que ainda não conseguiram vencer em diversos jogos realizados no estádio. Agora o Corinthians aguarda o vencedor do duelo mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro para conhecer seu próximo rival na Copa do Brasil, enquanto no fim de semana encara o Fluminense pelo Brasileirão. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, tirando as dúvidas aqui do nosso ouvinte Eduardo Costa. Não é o cantor, mas é o ouvinte Eduardo Costa, que é de Goiânia, né? Ele fez um empréstimo e o banco incluiu um seguro sem ele pedir. E ele pergunta se pode cancelar ou receber o dinheiro de volta, né? Eduardo, isso é venda casada, né? Proibida pelo artigo 39, inciso 3º, no Código de Defesa do Consumidor. Você pode cancelar o seguro e exigir a devolução dos valores cobrados indevidamente, inclusive em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único. A prática é ilegal e caracteriza abuso do fornecedor, tá certo? Obrigado aí pela sua participação. Esse foi o Hora do Consumidor. A qualquer momento a gente tira mais dúvidas dos nossos ouvintes por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do café arábica inicia em alta. A saca de 60 quilos é negociada R$ 2.333,43 em São Paulo. O café robusta também registra alta e a saca abre o dia sendo comercializada a R$ 1.385,55. O mercado do açúcar cristal aponta queda nas principais praças do estado. Na capital, a saca de 50 quilos é cotada a R$ 119,39. Já em Santos, o açúcar é negociado a R$ 122,28, em média sem impostos.
A saca 60 quilos do milho é vendida a R$ 65,07 após desvalorização. Todos os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Em meio à correria do dia a dia, é fundamental fazer escolhas conscientes para alcançar uma vida mais equilibrada. Isso envolve cuidar da saúde física e mental, cultivar relacionamentos saudáveis e buscar um propósito maior. Ao fazer escolhas conscientes de alimentação, exercícios e descansos, podemos nutrir o nosso corpo e mente, aumentando a nossa energia e bem-estar. Além disso, é importante criar limites saudáveis, aprender a dizer não quando necessário e priorizar atividades que nos tragam alegria e satisfação. Cultivar relacionamentos significativos, tanto pessoais quanto profissionais, também contribui para o equilíbrio maior. Por fim, buscar um propósito que vá além de nós mesmos nos ajuda a encontrar significado e direção na vida. Portanto, faça escolhas conscientes, cuide de si mesmo e busque equilíbrio em todas as áreas da sua vida, pois isso é essencial para uma vida plena e satisfatória. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Cena comum em 99 dos casos de pet é a do cachorro aparecendo de surpresa, carregando entre os dentes uma peça de roupa, especialmente meias, da sua mãe ou pai humano. Isso acontece com frequência porque os bichinhos são atraídos pelo nosso cheiro, que permanece nas roupas mesmo após de lavadas. Apesar de ser cômico ter que ficar correndo atrás do bichinho para recuperar uma de nossas vestimentas, não é aconselhável levar para o lado da brincadeira, pois há um grande risco para o animal. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. Olá, viajantes, tudo certo? Eu sou Daniel Bitelo e chego agora com dicas de viagem. Esse é o nosso Na Estrada para hoje. Na estrada que vai até Juazeiro, na Bahia, em conjunto com o vizinho município de Petrolina, em Pernambuco. Juazeiro forma o maior aglomerado urbano do semiárido, localizado na região submédia da bacia do Rio São Francisco. A cidade se destaca pela agricultura irrigada que se firmou na região graças às águas do Rio São Francisco. É conhecida como a Terra dos Carrancas, figuras antropomorfas usadas pelas embarcações que subiam e desciam o Rio São Francisco. Seu nome se origina dos pés de Juá ou Juazeiro, uma árvore típica da região. Apesar de estar no interior do continente, a cidade é considerada ilha. Juazeiro é cercada pelo Rio São Francisco e faz conjunto com outras ilhas, entre elas Rodeadouro, Ilha do Fogo, Cúpio Vento, Ilha da Amélia, do Maçangano, de Nossa Senhora das Grotas e do Maroto. A Ilha do Rodeadouro está a 12 quilômetros de distância do centro de Juazeiro e é uma das mais frequentadas da região. A travessia pode ser feita por meio de barcos localizados às margens do Rio São Francisco, no povoado do Rodeadouro ou nas barcas de passeio que saem todos os finais de semana do cais de Juazeiro até a ilha. Durante o percurso, as pessoas curtem música ao vivo, enquanto contemplam as paisagens naturais. Juazeiro, na Bahia. Esse é o nosso Na Estrada de hoje. Na Estrada, não esquece, volta amanhã com mais dicas de viagens para todos vocês. Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. 7h53, 7h53, juntos na manhã desta sexta-feira. Sextou, hein?
Hoje, 12 de setembro, ano de 2025, e as informações aqui que não param na manhã do nosso jornal pela Maricampo. Vamos então com as notícias da Tribuna do Norte, de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, para todo o Brasil. Reforma tributária vai alterar a taxação sobre aluguéis já em 2026. Os efeitos da reforma tributária para locadores de imóveis residenciais e comerciais começarão a ser sentidos a partir do ano que vem, quando passam a valer as novas regras que serão implementadas de maneira progressiva até 2033. Com as mudanças, a tributação sairá de 3,65%, que é o índice atual do PIS/COFINS, para cerca de 8%, de acordo com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte. Anailson Gomes, presidente do CRC aqui no estado, afirma que o impacto do aumento nos preços dos aluguéis ainda é desconhecido, uma vez que ele vai depender das condições de mercado. Natal vacinou 70% dos pets contra a raiva e divulga pontos de vacinação para este sábado. A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já vacinou 70% dos cães e gatos do município contra a raiva. A campanha de vacinação antirrábica 2025, coordenada pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, segue até 30 de setembro, com o dia D programado para 27 de setembro. A meta da campanha é imunizar 89 mil animais, correspondendo a cerca de 80% da população estimada de cães e gatos na capital. Até agora, 62.797 animais já receberam a vacina, atingindo 70% do objetivo. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira, para você conferir a partir de agora. O tempo em Natal para hoje é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, a mínima para hoje 23 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 66 e a máxima 90%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, sexta-feira, 12 de setembro, o Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h14 e o pôr do sol será às 17h19. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0h44 e a seguinte baixa-mar será a 1h. A primeira pré-mar foi às 7h e a seguinte pré-mar será às 19h14. O nível da água está subindo neste momento, falta 1h18 para a pré-mar. Teremos 12h05 de sol. O trânsito solar é às 11h16. Você conferiu tábua de marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvinte da nossa amada Rádio Maricampo. Bom dia, mulher atual. Bom dia para você, que é empregada doméstica ou diarista. Vamos conferir desde já o link onde está esse artigo, vlvadvogados.com/diarista. Quando a diarista é considerada empregada doméstica, você sabe, a diarista passa a ser considerada empregada doméstica quando trabalha 3 ou mais dias por semana na mesma residência de forma frequente, contínua e subordinada. A partir desse momento, a vínculo empregatício é reconhecido por lei e o contratante é obrigado a registrar em carteira, pagar salário mensal, bem como recolher INSS e FGTS, conceder férias, 13º salário, descanso semanal remunerado e cumprir todos os direitos previstos na Lei Complementar número 150/2015. Mesmo que o pagamento continue sendo por diária ou que não exista contrato escrito, a frequência semanal caracteriza a relação como de emprego. A Justiça do Trabalho entende que a continuidade do serviço e a dependência econômica da diarista com o empregador são sinais claros de que ela se tornou uma empregada doméstica de fato. Portanto, a profissional atua 3 ou mais dias por semana com tarefas típicas do lar, ela deve ser regularizada, sob risco de o contratante responder por ação trabalhista e ser condenado a pagar todos os direitos ou verbas retroativas. A empregada doméstica pode ser contratada só para o dia? Não. Se a pessoa trabalha apenas 1 ou 2 dias por semana, mesmo realizando tarefas domésticas, ela não é considerada empregada doméstica, mas sim diarista autônoma.
A empregada doméstica, por definição legal, deve prestar serviço de forma contínua, ou seja, 3 ou mais dias por semana na mesma residência, conforme estabelece a lei já citada. Portanto, não é possível contratar uma empregada doméstica só por um dia, se o trabalho for eventual por diária. E sem vínculo contínuo, trata-se de uma diarista. Veja só a diferença. Agora vamos falar da diarista, que não tem carteira assinada nem os mesmos direitos da empregada doméstica, como férias, 13º salário, FGTS ou aviso prévio. Se a intenção for ter uma profissional fixa, mesmo que inicialmente apenas para poucos dias, é importante saber que ao atingir 3 dias por semana ou mais, a contratação deve ser formalizada, com registro em carteira e todos os direitos garantidos por lei. Quais são os direitos trabalhistas da diarista e da empregada? Os direitos trabalhistas da diarista e da empregada doméstica são diferentes, porque elas têm formas distintas de contratação. Enquanto a empregada doméstica tem vínculo empregatício reconhecido por lei, a diarista é autônoma e só tem direito se contribuir por conta própria. Veja a comparação: direitos da empregada doméstica segundo a CLT, mais a Lei Complementar 150/2015. Ela tem carteira assinada, salário mensal, férias mais 1/3 constitucional, 13º salário, FGTS obrigatório de 8%, INSS pago pelo empregador, hora extra com adicional noturno, vale transporte se necessário, aviso prévio em caso de demissão, licença maternidade e estabilidade, seguro-desemprego, descanso semanal remunerado, intervalo para refeições, direitos de diarista autônomo, sem vínculo empregatício agora, hein? Preste atenção. Autônoma, diarista. Remuneração por diária, que é de acordo com as partes. Liberdade para prestar serviços em diferentes locais, não tem carteira assinada, FGTS 13º, férias pagas e pode contribuir como autônomo para o INSS e garantir sua aposentadoria. Tem direito a condições dignas de trabalho, segurança e respeito. Pode emitir recibo, de trabalho autônomo se desejar formalizar. Importante, se a diarista passa a trabalhar 3 ou mais dias por semana, ela vai se tornar uma empregada doméstica, com todos os direitos garantidos por lei, mesmo sem contrato escrito. Isso é reconhecido pela Justiça do Trabalho com base na frequência e continuidade da prestação de serviço. Entender essas diferenças é fundamental. Se você tiver alguma questão ou quiser saber mais sobre o assunto, recomendamos a consulta com um advogado especialista. O suporte jurídico adequado é fundamental para que as decisões sejam tomadas de forma consciente e segura. Se você gostou, deixa seu joinha e se inscreve no canal e compartilha bastante. E agora você fica com ele, Marcílio Dantas. Obrigado, Mônica, e até a próxima. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Divalins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o Trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, Grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, Andrei Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café.
é hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Tá delícia mesmo, hein? E o café da manhã que o Marcos Brito preparou nesta manhã. Imagina o que é, hein? Olha, Marcos Brito disse, eu vou fazer para todo mundo. Ô Pedro Abacadeiro, não ria não. Olha o que o Marcos Brito preparou para cada um de nós. Foi canjica. Eita nós! E a canjica que o Marcos Brito preparou é com muita canela, porque afinal de contas ele é fã de uma canela. Há homem pra gostar de canjica, como é que pode? Ô Marcos, você tá conseguindo falar, meu filho? Fala aí, já tá com a boca cheia. Que isso? Ô Marcos, meu filho, me dá pra você se engasgar. Como foi tão rápido? Rapaz, como é que pode? Não deixou nem esfriar direito. Ô, Marcos Brito. Não vai se queimar da canjica não, meu filho. Valéria, fale com o Marcos Brito. Como é que pode? Ó, canjica aí pra todo mundo. Olha a canjica. Rapaz. Ricardo Fernandes, dê conselhos aí a Marcos Brito. Elizabeth quase que fazia cair o prato da mão dela cheio de canjica. Valquíria, olha a canjica. Ó, a canelinha por cima é bom demais, né não? Cá pra nós. Valeu, Marcão, você é demais. Todo mundo gosta de você, meu querido. Porque você é divertido. Só você pra arrancar nossas risadas. É verdade. Gente, bom final de semana. Fique na paz de Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Vem aí, Marcos Vinícius, com o nosso Palavra de Fé. Forte abraço, descanse bastante e fique na paz de Deus. Comece desde é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de Fé. Nem sempre a vida te dá o que você pede, mas sempre entrega o que você precisa para crescer. Às vezes a gente insiste em caminhos, pessoas, situações que parecem perfeitas, né? Mas nada avança. E aí vem aquela frustração, a sensação de que o mundo tá contra você. Só que olhando mais de perto, muitas dessas negativas foram, na verdade, livramentos disfarçados. Foram portas que se fecharam para que outras muito maiores pudessem se abrir. A maturidade chega, né, quando a gente entende que nem toda demora é perca e nem toda resposta é silêncio. Muitas vezes é só a vida pedindo paciência, mostrando que ainda estamos sendo preparados. Então bora confiar nesse processo, porque aquilo que hoje parece atraso pode ser justamente o que vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Tenha fé em Deus, sempre. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881 Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.